Pode Falar, o primeiro... Será que é o primeiro mesmo? Primeiro podcast de Dois Irmãos? É isso? Episódio, hashtag Pode Falar número 1. O podcast com muita democracia e sérias restrições orçamentárias, como a minha primeira convidada já está testemunhando aqui. E é com muita alegria que eu começo esse projeto, recebendo aqui na minha casa ela, que eu admiro muito, muito, muito mesmo. Fiquei muito feliz por tu ter aceitado ser a primeira convidada, nossa ex-prefeita, Tânia Terezinha! Bom, gente, assim, ó, muito obrigado pelo convite, estou bem honrada mesmo, me senti em casa nesta casa, estou repetindo casa, mas fui acolhida por esse casal maravilhoso, por cachorros maravilhosos e como eu sou a primeira, é óbvio que eu estou tremendo, né? Então... Fica tranquilo que nós vamos só conversar, bater um papo aqui. Ah, e esqueci de falar do nosso editor. O Everson. E o Everson vai ter muitas oportunidades que a gente vai apresentar ele aqui. Porque a gente vai fazer algumas coisas erradas durante a gravação e ele que se vira depois para corrigir as nossas imperfeições. Tu esperava uma estrutura tão boa assim? Com escada servindo de suporte para a câmera. As pessoas não estão vendo isso, mas tu é testemunha. Fio pendurado para tudo que é lado. Eu não esperava, assim, mas pelo que eu conheço da Marta, que eu já conheço ela um pouco mais, eu esperava um local aconchegante como é. Eu esperava criatividade e não esperava realmente um estúdio todo pronto, assim. Casa de professora, né? Tem que ter criatividade. Sim, daí eu esperava várias adaptações, então tá dentro daquilo que eu havia esperado, assim, por conhecer ela. Então acertamos. Acertamos bem direitinho. Tânia, tem muito assunto pra gente conversar hoje, tá? E muito assunto mesmo, porque eu não sei o que o pessoal da internet sabe sobre a Tânia, mas eu sei muito pouco, eu quero saber mais, tá? Porque eu vim morar em Dois Irmãos no teu primeiro ano de mandato, então eu não conheço a Tânia pré-prefeitura, tá? Mas a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Então eu anotei aqui alguns assuntos que eu quero falar contigo, certo? Mas tem um primeiro que tem que ser, eu tenho que começar por esse aí, porque eu tô com ele já desde aquele dia que eu fiz o convite pra ti e tu aceitou participar. Eu tô com meio que, sabe quando fica entalado assim na garganta? Eu preciso perguntar pra ti. Tânia Terezinha, nossa ex-prefeita, por 2 mandatos em Dois Irmãos, deixou o cargo agora com louvor pro teu sucessor, talvez recorde de votação, não sei se foi recorde, mas foi uma vantagem muito grande. Foi uma vantagem bem boa. Então me responde, por favor, Tânia, por que até hoje tu não aceitou a minha solicitação de amizade no Facebook? Esse é o momento, pessoal, que a gente faz um silêncio, sabe? Aquele silêncio constrangedor e diz que talvez o nome dele não esteja aberto no Facebook, tem algum outro nome, sabe? Pode ser. Então, é um momento de reflexão que fica entre nós aqui, até vamos deixar ele fora dessa conversa. Hashtag magoado. Excluído, tá? É uma conversa entre nós aqui. E de vez em quando eu olho lá ainda pra ver se tá lá, se eu realmente enviei, se eu não cancelei, tá lá ainda. Mas tudo bem. Te saiu bem, né? Tudo bem. Tânia, falando em redes sociais, assunto sério agora, tá? Enquanto prefeita de Dois Irmãos, tu apanhava muito nas redes sociais? Cada vídeo que tu postava da prefeitura ou coisa assim? Assim, eu vejo que atualmente, né, as pessoas... elas estão muito ligadas nas redes sociais, eu não critico, tá? Porque é um canal muito bom para conversar. Então, mesmo que tu seja criticado, mas você não pode dizer que você não falou. Nas nossas vidas, nós nunca agradamos todos. Isso é um fato. Só que o importante é nós termos posicionamentos, ter lados e saber tentar pelo menos fazer o melhor. Então, realmente, críticas eu recebia, assim como recebo até hoje. Isso eu vejo como normal, mas aquilo que eu não gosto e que eu não admito são críticas pessoais. Tipo assim, a gestão da Tânia, do GR,
porque poderia ter feito tal rua, poderia ter feito isso, porque não sei o quê. São críticas de gestão, são críticas de trabalho. Agora, aquelas, sabe, que te menosprezam, que mexe com o teu pessoal, é isso que eu peço para as pessoas não fazer, sabe? Que mesmo sendo redes sociais, mesmo sendo um perfil de Facebook ou Instagram, mas ninguém tem o direito de magoar a pessoa na sua essência. E normalmente falando coisas que não teriam coragem de dizer na frente da pessoa, né? Justo, e sabe o que eu acho engraçado, Beto? Assim, ó, as pessoas parecem que nas redes sociais elas têm muita coragem de falar. Daí chegava no outro dia, eu encontrava a pessoa, oi Tânia, tudo bom? Oi, tudo bom, né? Mas, como eu digo, assim, a internet, assim, eu vejo que, eu sempre digo, eu não tenho vergonha de dizer minha idade, eu tenho 57 anos, e eu vejo que a nossa geração em si, ela veio para transformar muitas coisas, mas muitas coisas mesmo, assim. Eu lembro da minha mãe, por exemplo, lavando roupa no tanque, esfregando no tanque, batendo, botando roupa no sol, para ficar totalmente branquinha. Agora, quem faz isso? Gente, nós não conseguimos imaginar nossa vida sem uma máquina de lavar. Tu sabe que recentemente a gente passou por um episódio aqui em casa que a gente teve que levar a máquina, mandar arrumar, estragou a máquina, né? O Dequinha veio buscar aqui e ia trazer 3 dias depois. Daí eu montei uma mega operação para lavar todas as roupas, até as que não tinha nem sujado ainda, para ter tudo limpo, porque eu sabia que podia ficar 3 ou 4 dias. Aí teve um momento que eu pensei nisso, mas gente, se por acaso a máquina não vinha a tempo, tem tanque, tem sabão em pó, tem tudo pra... Mas me deu esse estalo, assim, nossa, por que eu tô tão apavorado de ficar 3 dias sem a máquina? E assim, é muitas mudanças. Por exemplo, os meus filhos eram pequenos, era fralda de pano, gente. Era fralda de pano, tinha que botar para lavar, cuidar com não podia usar sabão em pó, tinha que passar as fraldinhas de um lado e do outro, tinha fraldinha para limpar a boquinha, a gente tinha tudo, babadouro para os bebês e tinha todo aquele enxoval. Agora, nós não conseguimos imaginar uma criança sem fralda descartável, por exemplo, né? Isso parece maus tratos. Sim, é justamente isto. Outro exemplo que eu dou, que nós estamos muito imediatistas, e isso a gente está, né, correndo muito, que, por exemplo, assim, antes a gente esquentava, tipo, a comida que sobrava numa panela, por exemplo. Ficava esquentando. Agora nós ficamos 1 minuto na frente do micro-ondas, parece 1 hora, tu fica... Tá demorando, né? Tem um videozinho bem legal. Eu ainda esquento na panela. Sim, mas eu vejo que sabe, por exemplo, o que nós estamos fazendo agora. Quando eu era menor, até quando meus filhos também cresceram, tudo, nós tínhamos máquina fotográfica, que nós tinha que cuidar do filme para não terminar. Sim, tu vai ver se a foto saiu legal lá semanas depois quando tu for buscar ela. Geralmente aparecia os dedos, né? Geralmente os dedão que aparecia. Assim. Ok, mal. Tânia, tu tocou num ponto muito, muito importante que eu até queria ter comentado antes e foi bom tu me lembrar disso no teu comentário, tá? Esse aqui é um podcast, como eu falei antes, tá? O slogan desse podcast que eu criei ontem, eu acho, pensei nisso, realmente um podcast com muita democracia e sérias restrições orçamentárias. É uma brincadeira que eu faço por conta dessa estrutura que tu está vendo aqui, né? Vocês podem ver, a gente não tem microfone, talvez um dia vamos ter, mas enfim, é isso aí. Mas a questão da democracia, tanto o meu convidado aqui sempre vai poder falar o que quiser, concordando, discordando. Se for pro lado político, então nem fala, esquerda, direita, essa briga, então não tem problema, pode falar o que quiser. E vocês que estão assistindo esse vídeo nos comentários também fiquem à vontade para concordar ou discordar do que a gente está falando, porém, comentários desrespeitosos e comentários ofensivos serão excluídos e a pessoa será bloqueada com muito prazer. Porque a gente não está aqui para ser ofendido por ninguém, a pessoa pode não concordar, pode até dizer ali que não concordou, que não gostou, expõe o teu ponto de vista, sem problema nenhum, eu vou ler e curtir o comentário, inclusive, sem ofensas e sem falta de respeito, né? Por favor, é o mínimo. Então, até
tu, como ex-prefeita recente na cidade, provavelmente tu tá preparada, porque vai ter comentários ali, porque saiu e deixou rua tal, como tu falou antes, alguma coisa assim. Mas para isso faz parte, né? Eu acho que quando tu assumiu o cargo, tu já assumiu preparada para isso, sabendo que não ia agradar todo mundo. Posso Mas, intervir? sim. A gente fala ex-prefeita? Sim, É? claro. Porque eu sempre ouço que nem eles falam o presidente Lula. Pois é, eu tenho essa dúvida Mas ele também. não é mais presidente, Everson, eles continuam de chamando vez em de quando tu presidente dá uma Lula. olhadinha se tá gravando. Mas eu isso. acho que é hábito de falar o presidente, porque eu sempre escuto falar ex-prefeito, ex-prefeita, né? Eu não Assim, sei se então, tem uma regra eu também não, pra isso. eu fico Eu não sei. confusa, eu não sei Por se isso que eu tem uma interferi, desculpa. regra, né? Não tem problema. Mas tu falando assim, se já estavas preparada, eu vejo que no cargo da política, né, tanto vereadores, prefeitos e prefeitas e tudo, nós vamos aprendendo no dia a dia, entende? Não existe faculdade para ser prefeito, para ser prefeita. Não tem uma faculdade que te forme para te sentar naquela cadeira e tomar decisões e tudo mais. O que eu vejo que é necessário, e não é política partidária que eu estou falando, é necessário tu ter pessoas comprometidas, pessoas que querem trabalhar, pessoas que querem fazer a diferença, porque eu vou te dar um exemplo simples, Beto. O prefeito ele pode fazer tipo um curso de ser formado em engenheiro, mas talvez ele não vá saber da contabilidade, dos empenhos que saem e tudo mais. Tu precisa ter Questão de pessoas dessa infraestrutura, área, obras. infraestrutura. Aí se ele for engenheiro é a área dele, mas o resto Sim. ele vai precisar confiar em pessoas. Né? Ah, ele é engenheiro, mas e a área da educação, né? É preciso ter pessoas capacitadas que vão ali tocar à frente. Não que você não vai tomar as decisões, mas você vai estar cercado de pessoas que vão ajudar a tomar a melhor decisão dentro do possível. E eu vejo que é importante também, que isso eu aprendi, tá? A vida me ensinou, que mesmo que a gente tenha bandeiras partidárias, no momento em que tu és escolhido pela maioria da população para exercer um cargo, tu precisa se despir dessas bandeiras partidárias. Tu não pode assumir um cargo e desprestigiar tudo que o outro fez e achar que tá tudo errado e começar do zero. Porque isso eu vejo que às vezes acontece no Rio Grande do Sul. E isso é muito ruim. Ou desconsiderar os projetos dos vereadores que são Sim. de outros partidos, digamos, para não dar moral para eles. Entendeu, Beto? Porque daí eu vejo que tu não constrói, tu desconstrói. E isso não é bom pro nosso país, não é bom para as nossas cidades e nem pro nosso estado. Isso não significa que tu não tenha bandeira partidária, Sim. entendeu? A bandeira partidária você tem. Obrigado. Mas ao estar ali representando as pessoas, tu precisa trabalhar para tua comunidade. Esquece aquelas brigas e tudo mais, esquece. E tenta fazer o melhor possível. Como tu disse, mesmo que a pessoa tenha lado partidário, Não, tem. e todo mundo tem, eu acho, hoje em dia, principalmente, né? Não, tem. O teu é? Eu sou filiada no MDB desde 1995. Eu nunca troquei de partido, sempre... E quais cargos políticos tu já exerceu até hoje? Eu fui 2 vezes vereadora eleita e 1 vez suplente de vereador. As duas, sempre aqui em Dois Irmãos. Sempre em Dois Irmãos. Aliás, eu me filiei aqui no município de Dois Irmãos. E tem aquelas coisas que a gente fala, né? De oportunidades na vida, né? Eu morava em Novo Hamburgo, nasci em Novo Hamburgo, né? Me casei em Novo Hamburgo, trabalhava no Hospital Regina, né? Há muitos anos. E daí eu vi no jornal um edital de um concurso público, solicitando técnico em enfermagem, que é a minha formação, para trabalhar no município de Dois Irmãos. Daí só tinha uma vaga. Em que ano isso? Mais ou menos. 89. 1988, 89, por aí.
Era uma vaga, mas eu me inscrevi mesmo assim, que eu sempre digo, eu nunca fui de fugir a desafios, né? Porque a vida é feita de desafios, se tinha uma vaga era para ser minha, seria minha. Estudei muito, 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 muito e passei em primeiro lugar. Então, fui chamada no ano de 91 para exercer minha profissão de técnica aqui em Dois Irmãos e comecei a trabalhar aqui. Eu vinha todos os dias de ônibus Wendling, né? Com o Pablo pequeno, né? Depois nasceu a Ohana, então durante 2, 3 anos eu vinha de ônibus. Até que nós viemos morar aqui em Dois Irmãos, né? Até por motivo do serviço e tudo, Sim, desse facilitar. transtorno todo, né? Porque tu veja bem, eu começava às 7h30 da manhã, eu precisava me acordar às 4h30. Porque até arrumar os filhos e tudo, pegar um ônibus 6 horas no bairro onde eu morava, daí Novo Hamburgo pegava 6:50 o Wendling, para vir a Dois Irmãos, depois para retornava, chegava quase 19 horas em casa, era um transtorno muito grande. Só que essa decisão assim que eu tomei naquela época, eu jamais imaginei que ia mudar toda a minha vida. Imagina, essa decisão de me inscrever para esse concurso, De participar, mudou toda a minha vida. Eu vim morar em Dois Irmãos, daí recebi o convite para ser filiada ao partido. Já em 95 fui candidata a vereadora, 96 assumi, 95 já fui candidata a vereadora. Ali me elegi a 5ª vereadora já lá naquela época, que não tinha cotas femininas, tá? Não tinha o que tem agora, de 30%. Era de igual para igual. E ali eu fui vereadora a primeira vez, de 96 a 2000. Sem negar as tuas origens de Novo Hamburgo, óbvio, mas tu pode ser considerada uma cidadã de Dois Irmãos, né? Eu me considero sim. Eu nasci em Novo Hamburgo, vivi muito tempo em Novo Hamburgo, mas Dois Irmãos foi quem eu... Sabe aquela coisa que tu escolhe para viver? Eu escolhi para viver, eu escolhi para criar meus filhos aqui. Meus filhos estudaram sempre em Dois Irmãos. Que idade tem teus filhos? O Pablo tem 33 anos e a Ohana tem 29 anos. Os bebês. Os bebês. Então eles vieram. A Ohana, ela sempre estudou aqui. O Pablo chegou em 2 anos em creche em Novo Hamburgo, né? E depois ele veio junto comigo, então vinha de ônibus, tudo, né? E daí as pessoas perguntam assim, quando eu fui candidata a vereadora, por isso que eu digo que a gente aprende, tá, Beto? Eu nem sabia direito o que era ser vereadora. Eu não sabia. Eu achava que o vereador podia fazer tudo. Nossa, Sim. aquela ilusão, posso fazer tudo que quero. Manda fazer. Nossa, manda e faz, né? Daí ali, depois que eu tinha sido eleita, é que eu descobri que o vereador, na verdade, ele é um elo da comunidade com o executivo. Porque o vereador ele não pode fazer nada que mexa no orçamento do executivo. Sim. Somente quando está realmente a lei de diretrizes orçamentárias ou o orçamento na Câmara de Vereadores. Fora isso, na parte de orçamentária, o vereador ele é bem limitado. Mas em compensação, ainda existe, eu sei que existe, muitas vezes a comunidade ela não se sente à vontade de falar com o prefeito ou com a prefeita. Então ali vem um trabalho muito importante do vereador e da vereadora. Ser a voz dessa comunidade, a voz dessa pessoa. E veja bem, não é, Beto, assim, quando eu falo do legislativo, eu vejo quem sou eu para dar conselho, tá? Não sou ninguém. Mas assim, o legislativo, para mim, ele deve defender sempre o coletivo. Não chegar e dizer, o filho de alguém está sem creche e precisa uma vaga. Ou meu vizinho. Meu vizinho tem não sei o que, precisa... Não pode ser assim, porque para tudo existe uma lista na qual tem a primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira. Tu não pode passar alguém que está lá porque é o amigo do vereador, porque é meu amigo, porque
na frente de outro, entendeu? Então, as Sim, tem lutas, critérios, né? as lutas do legislativo, assim como do executivo, tem que ser pela coletividade e não pelo individual, né? Assim como consultas médicas, por exemplo, só quem pode dar uma prioridade é o médico que diz, olha, isso aqui é urgente, urgentíssimo. Se não, eu não posso pedir, olha, me dá um jeitinho. Nós temos que acabar essa forma de governar do jeitinho brasileiro de passar na frente. Sim. Então, isso acredito que nós estamos melhorando e precisamos melhorar mais ainda. Você falou antes em cotas, que não tinha as cotas para mulher, para concorrer a cargos públicos. Hoje tem, a gente sabe. O que tu pensa disso? Olha, eu penso que é uma construção que está sendo feita, né? E que isso incentiva muitas mulheres a entrar na política. Mas eu vejo que nós estamos caminhando ainda muito devagar. Por que que eu digo isto? Infelizmente, muitos partidos ou muitas mulheres são convidadas para compor a chapa e poder outros homens ser candidatos. Porque é inconcebível num pleito eleitoral uma candidata ter 5 votos, ter 3 votos. Teve candidatos que não teve nenhum voto. Então quer dizer que são candidatas que nem elas fizeram campanhas para ela. Talvez nem soubesse que eram candidatas. Embora eu vejo que é importante essas cotas, mas eu tenho um entendimento e uma certeza que ao ser candidata a um cargo eletivo, político, tu não pode ficar presa a ter os votos das mulheres. Tu precisa ter bandeiras mais amplas, porque tu não vai administrar só para as mulheres. Eu sei que vocês vão me criticar, tá, gente? Mas como a conversa é assim, descontraída, a gente pode conversar isto. Porque assim, como que eu vou chegar e pedir só votos para as mulheres? Nós defendemos homens, mulheres, crianças, adolescentes, pardos, negros, de tudo que é cor. Então, nós temos que fazer campanhas pensando num todo. Então, é nisso que eu acredito. Numa causa específica, né? Numa causa específica, sabe? E a principal palavra que eu vejo, assim, que é muito importante, né? É dizer, apesar do pleito eleitoral, eu vou continuar te escutando, te cumprimentando e eu vou sempre te dar uma resposta, mesmo que não seja a que tu queiras dar. Mas eu vou continuar sendo a mesma pessoa. E isso eu acho importante, entende? Porque não se suporta mais o político da eleição. Aquele que dá oi somente no pleito eleitoral. Nós precisamos ter pessoas que estudem política, que estão envolvidas com a comunidade, que estão envolvidas com as causas da comunidade. Mas com isso, Beto, eu não quero dizer que se consegue fazer tudo. Não é assim. Mas pelo menos tentar. A gente tem que tentar. Tu sabe que nas últimas eleições agora, quando as eleições que o GR ganhou aqui, 2 irmãos para prefeito, eu fiz um vídeo, postei no Facebook, só no Facebook, questionando os candidatos. Todos eles. Depois do primeiro, do segundo debate que teve. E eu lembro que em algumas situações, eu não lembro especificamente quem foi, mas eu pedi que apresentasse um projeto, um plano de governo para a gente saber o que esperar daquela pessoa, né, para decidir se ia votar nela ou não. E eu fui xingado. Era para os vereadores isso? Não, para prefeito. Era. Para prefeito. E eu fui xingado por alguém, digamos, ligado a um desses candidatos. Dizendo que absurdo a pessoa pedindo projeto. O projeto só serve para ficar na gaveta. Não! Eu disse, mas me dá um motivo. Eu preciso de um motivo para votar em ti. Não é porque é para votar ou não votar, para escolher. Sim, porque o plano de governo, eu vou repetir, não quer dizer que tu vai conseguir fazer tudo Tânia, que te tu estica, coloca, por favor. tá? Mas só que tu precisa ter um esqueleto, gente. Tu precisa mostrar o esqueleto para depois tu conseguir trabalhar, né? Então, muitas pessoas, assim como tu me falou antes, olha, muitas pessoas não têm a bandeira partidária,
mas precisa sim escutar do candidato que pretende fazer. Então é isso que eu acho importante, entendeu? Não é ser doente um partido ou outro, mas acreditar naquilo que o candidato pode fazer. Esse que é o importante. Eu acho que a gente nunca vai ser, digamos, 100% atendido, né? Nunca vai ter um candidato que ganhou mesmo, foi o que eu votei, que bom que eu, mas nunca vai ser, digamos assim, 100% de acordo com os nossos interesses. Não pode ser, né? Não tem que ser. Não tem que ser, porque às vezes o que é bom pra mim não é bom, como a gente falou antes, pro coletivo de onde eu moro, e paciência, eu tenho que me adequar a isso aí. O que mais eu queria falar contigo? Tu falou antes um assunto... falamos de cotas, né? E agora tem outra questão bem importante, que é uma dúvida que eu tenho, porque assim... Tu é de família rica de Novo Hamburgo? Não, eu sempre digo assim, eu sou de uma família humilde, pobre, mas não pobre, de uma ré. Não, eu nunca passei fome na minha vida. Eu já passei vontade de comer. Isso é diferente. Sim, querer alguma coisa e não ter. Vontade de comer, assim, querer um sorvete que bom e não ter o que bom. Sim. Querer uma bolacha recheada e não ter a bolacha recheada, mas isso não é passar fome, né? Por que eu te perguntei isso? Porque tem um estereótipo aí que eu sempre repudiei, digamos assim, nunca concordei, mas segundo esse estereótipo, tu deveria estar trabalhando hoje num chão de fábrica, ou limpando uma casa, ou sendo dependente de um Bolsa Família ou algum auxílio assim, né? Porque tu é mulher, tu não é de origem rica, tu é negra, então como é que a Tânia contrariou esse estereótipo aí? Que eu, sinceramente, como eu falei, eu nem acredito, mas tem pessoas Infelizmente tem. Eu vejo assim, eu tive pais que já faleceram, mas maravilhosos. Eles sempre nos colocaram que nós teríamos que estudar, tá? Então, tipo, os meus irmãos, todos eles na época tinham que fazer Senai. Fazer Senai significava ter uma profissão, né? E nós tínhamos que estudar. Eu acho que essa base é muito importante, né? E uma coisa que vem também de berço, né? É aquilo de tu lutar muito para conseguir as coisas. Meus pais lutaram muito para ter as coisas e nos ensinaram a isso. Então, eu não sei aonde foi, sinceramente eu não sei quando que começou essa situação de nós sermos tão dependentes do governo, né? Porque eu acho que tu nem era nascido. Eu lembro que os meus pais, nós tínhamos INAMPs. Todos teriam que trabalhar ou ter uma carteirinha do Fundo Rural para ter um atendimento em saúde, né? Os medicamentos eram comprados, né? Eu lembro que meu pai tinha continha na venda que tinha que pagar, né? Então, caderninho, famoso caderninho. Isto. Então eu não sei quando que começou essa situação, porque eu acredito, gente, não é que eu sou contra, eu acredito que deve ter uma ajuda, sim, do governo, mas para ajudar a pessoa a pescar. Não é possível sempre nós continuarmos com a vulnerabilidade. Nós temos que ir lá ajudar a família, mas ajudar a sair dessa vulnerabilidade para essa família poder ajudar outros. Sim, a pessoa não tem que ser uma roda, entendeu? Ela não pode ser dependente do assistencialismo, né? Justo. O governo precisa assistir. Eu, Tânia, sabe que às vezes me perguntam, porque eu tenho um posicionamento político, eu não sou político, não sou muito envolvido com política, mas eu me identifico com a direita, né? Liberalismo, enfim. Mas eu não sou fanático pela direita, tá? Porque assim, eu já conversei várias vezes com pessoas sobre isso, porque desde que eu comecei a trabalhar, que eu comecei a produzir alguma coisa, quando eu tinha 14 anos de idade, isso foi no governo do Fernando Henrique, então eu passei pelos 2 governos do Fernando Henrique, pelos 2 do Lula, pelo 1 governo e meio da Dilma, depois um pouquinho do Temer, agora o Bolsonaro, e desde então, assim, o meu sucesso ou fracasso, a minha ascensão ou decadência na minha carreira sempre dependeu de mim. Nunca foi mais fácil ou mais difícil em um dos outros governos.
Claro que algumas questões externas de mercado acabam influenciando, mas eu entendi desde cedo que sempre dependeu de mim. Então por isso que eu não consigo ser um fanático assim pela direita, porque eu sei que nos governos de direita também depende de mim, também a vida não é mais fácil, depende de mim, né? Não é. E no governo de esquerda eu tenho essa questão que eu acho, né, da gestão mesmo, enfim, que eu não concordo muito, mas o Bruno, por exemplo, que é um dos convidados que vai vir aqui, já confirmou, Sim. o presidente da Ciscomundi, eu sei que ele é uma pessoa politicamente de esquerda, e eu quero muito conversar com ele para deixar ele falar, à vontade, né, falar, pra gente ter uma conversa legal sobre. Sim. Porque Mas assim, o que eu vejo, né, mas tudo que eu falo é por mim, eu não falo pelos outros, eu vou falar por mim. Tu sabe que pra mim o pior sentimento que tem na vida não é ódio. Ódio eu suporto. Pior sentimento pra mim é pena. Quando alguém chega e diz, como eu tenho pena de ti. Gente, a pena, ela não te faz crescer, entende? Te faz tu chorar. Quando uma pessoa diz, eu tô com muita pena de ti, tu chora, tu se mata chorando. Parece que tu daí, foi colocado numa situação inferior, né? Inferior, te derruba a pena, entendeu? Sim. Não te faz crescer. Já outro sentimento, que for assim, ódio, tudo mais, te fala, não, mas eu vou provar que eu sou melhor, eu vou provar que eu vou conseguir, eu vou provar que não sei o quê. Então, com isto, eu, a minha família, meus filhos e tudo, nós nunca tivemos pena de nós. Nós, eu, o Pablo e a Ohana, nós já passamos por muitas dificuldades, mas muitas dificuldades mesmo. Que é aquela coisa que quando tu te casa, tu sai de casa, parece que tu não volta pro teu lar que tu deixou, entendeu? Daí tu segura no osso, entendeu? Tu não vai chorar, sim, sabe? sim. Aquela coisa do retorno, né? Não, agora é só andando pra frente, né? É só andar pra frente. Mas daí, com isso, nós aprendemos a nos fortalecer muito. Eu lembro, assim, situações em que às vezes atrasava a conta da luz, eu não pagava. E daí a gente brincava de jantar de velas. Isso aconteceu em casa. Isso tu fazia pra não deixar os teus filhos sentir, digamos... vamos brincar de velas e coisa parecida. Mas nós nunca fomos vítimas de nada, nós nunca tivemos pena de nós mesmos. Então, tudo que a gente tem que... Materialmente não é muito, né? Mas assim, a nossa beleza e tudo, né? Tem que fazer propaganda, né? À vontade. Tem que fazer propaganda, né? Não, eu tô brincando. Mas assim, o que nós temos, os nossos valores, o que nós temos foi construído com muito suor, com muito trabalho, né? Eu tenho muito orgulho. O meu filho, ele trabalha em 2 hospitais, ele é atendente de farmácia. A Ohana trabalha em academia, se formou em educação física. Então, isso são coisas que nós levamos para os nossos filhos e eu quero que eles levem para os filhos deles. Nada é de graça. Tudo é conquistado. A amizade não é de graça. A amizade, ela é conquistada a cada dia. Assim como o amor. É tudo uma construção que a gente faz. Então, é nisso que eu acredito. E saindo um pouquinho da política, tá? Vamos deixar, a gente falou sobre as cotas para as mulheres na política. Mas deixa a política de lado. Não estou nem falando em essas cotas para candidatos, enfim. Cotas, por exemplo, cotas raciais. O que tu pensa sobre isso? Não na política, por exemplo, para concursos, né, ou faculdades. Sim. Sabe que eu tenho um pensamento assim muito confuso. Confuso e controverso de verdade, né? Nós sabemos que existe todo um resgate, nós sabemos da época da escravidão, nós sabemos e estudamos e lemos o que aconteceu com os negros no nosso país, nós sabemos de tudo isso. Mas eu não sei, no meu entender, até que ponto as cotas raciais para concursos públicos ou para faculdade nos traz esse resgate. Porque, ao meu leigo entender,
Às vezes parece que o negro ou a negra não tem capacidade intelectual de entrar na faculdade como todos. Se nós falássemos de cotas sociais, que seria da vulnerabilidade do pobre, que tem mesmo, é uma coisa, é uma situação. Nós temos o Enem, nós temos, enfim, que seria social, né? Porque existe diferença, mesmo que uma pessoa que tenha mais condições financeiras, mesmo estudando numa escola pública, os pais têm condições de pagar cursinhos, têm condições de um computador melhor, assim, de mais artifícios do que as pessoas que não têm condições econômicas. Agora, quando se fala pela cor da pele, né? Ou quem demonstra que tem na sua família negros e negras, eu fico desconfortável, porque parece que tu não entras de fato pela tua inteligência, pelo teu estudo, pelo teu esforço e tudo mais, e tu senta ao lado de quem entrou com teu esforço, com teu estudo. Então eu vejo que nós precisamos caminhar muito nesse sentido, mas vou repetir, eu acredito em cotas sociais, em ajudar como já se ajuda, para entrar numa faculdade. Nós sabemos, infelizmente, que muitos alunos que estão nas faculdades federais são alunos que têm condições financeiras. Eu não estou falando de branco e nem de negro. Sim, pessoas. Estou falando de pessoas que têm condições financeiras. Porque, vamos falar, deixa eu ver, um artista... Ludmilla, Tiaguinho, que tenha filhos negros, merecem cotas raciais? O Lázaro Ramos e a Thaís. Isso. Thaís Araújo. Merecem não, mas precisam dessas cotas raciais? Eu citei como exemplo porque eu adoro eles. Eu também, sim, eles. mas que tem uma condição financeira melhor e tudo Sim, mais. sim. Eles precisam de uma cota racial? É, economicamente, financeiramente? Não, sem dúvida não. Eu até quero pedir agora pro Everson, nosso editor, corta pra mim aqui, Everson, porque eu quero aplaudir a resposta da Tânia, ao mesmo tempo que dizer que tu me decepcionou um pouco. Porque tu pensa exatamente igual eu. A tua resposta seria minha, eu penso exatamente igual tu. E eu não é que eu preciso, mas eu quero que alguém me dê alguma outra explicação, não digo pra me convencer sobre as cotas, talvez eu não mude de ideia. Mas eu fico que nem tu falou antes no começo. Tu começou a tua resposta dizendo que tu é meio confusa em relação a isso. Controversa. Porque eu também fico pensando assim, eu penso exatamente igual tu, só que daí a pessoa vai me dizer assim, claro, tu é branco, tu não passou, quer passar. Então aí eu penso assim, talvez essa pessoa tenha razão. Talvez eu não tenha condições de formar a opinião, né? Então eu quero muito um dia, por isso que eu te decepcionou, tô brincando, mas eu quero muito um dia conversar com alguém favorável e não precisa me convencer, mas que dê argumentos fora daquele padrão da dívida histórica que tem, né? Mas argumentos que talvez me convençam, não digo a mudar de ideia, mas realmente eu não tinha pensado por esse lado, porque eu penso exatamente igual tu sobre isso. Então assim, por isso que eu digo assim, que é um assunto controverso, mas que eu falo muito, sou criticada por causa disso, mas gente, a vida é curta para te não ter posicionamentos, né? Então, tu precisa ter posicionamentos, não adianta, porque a vida é muito curta para isso. Gostei dessa frase. Né? Então, é controverso, mas eu acho que esse resgate, Beto, esse resgate lá da escravidão, ele aconteceu. Tu sabe, Thalia, que tem um humorista que é o mais famoso do Brasil, talvez o Fábio Porchat, eu acompanho muito o trabalho dele. Não concordo 100%, enfim, mas eu gosto dele, sou fã dele e acompanho o trabalho dele. E ele tá numa fase agora, meio que se desconstruindo de alguns preconceitos, enfim, até as piadas dele mudou, ele não faz mais algumas piadas que fazia, mas eu vi uma entrevista dele que ele estava sendo entrevistado e dizendo... Aí ele deu vários exemplos de machismo, esse machismo estrutural que falam. Sim, que sem querer, né? E daí teve um deles que eu até pensei, nossa, eu nunca tinha me dado, me chamou atenção. Tanto que é o único que eu lembro daquela lista que ele deu ali, de pessoas que estão, tipo, você chega pra uma mulher pra uma reunião, como tu falou,
e alguém, sem estar mal intencionado, ou tá uma coisa, fala, finalmente chegou alguém para deixar essa reunião mais bonita. Agora fica assim. Depois parece que é esse o valor que essa pessoa está trazendo para a reunião, né? E aquilo é possível que em algum momento da minha carreira de trabalho, coisa eu já tenha falado uma coisa dessa também. E sabe que é estrutural, é sem querer, sabe? Mas então, na gestão, então, as mulheres, elas passam por isso. E eu vejo que não é batendo na mesa e dizer, eu mando. É dia a dia, sementinha, sementinha. É tu conquistando o teu trabalho, conquistando, falando das tuas ideias, que tu vai desconstruindo. Porque liderança é diferente de chefe. Líder, as pessoas vão atrás de ti conforme o teu pensamento. O chefe é aquele que manda e tu faz de conta que obedece. Então não adianta dizer aquilo assim, eu bato na mesa, quem manda aqui sou eu. Não. É uma construção dia a dia para ter essa liderança dentro das equipes. Lá na escola, nem se os homens tentar fazer isso, eles conseguem. Eu acho que são 7 mulheres contra 2 homens. Então a gente perde feio. Assim, não dá nem para tentar bater de frente. Nem em casa, né, amor? É que nem em casa que é 1 contra 1, eu já perco. Imagina quando tem 7 contra 2. Não tem como. Você sai perdendo já. Nossa. Quanto que tempo mais a com gente você pode veio falar? depois dessa? Agora tu vai tomar cerveja também? Justificativa. Boa, né? Justificativa, né? Teve algum, de todos os teus 8 anos de... Não, vamos mudar de assunto agora. Vou falar outra coisa que eu até tinha conversado com a Márcia. A Márcia riu quando eu disse pra ela que eu ia falar isso contigo. Mas é sério. Tá? Tu teve 8 anos à frente da prefeitura de Dois Irmãos, né? Cumpriu teus 2 mandatos com maestria, digamos assim, pelo menos saiu com uma aprovação muito boa. Mas o teu último ano de mandato, aí tu vai me dizer se foi ou não, mas eu acredito que tenha sido talvez o mais desafiador por conta da pandemia, que é uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, ninguém estava preparado por isso, não o último ano inteiro, mas de março em diante, né, os últimos 9 meses, digamos assim, mas tu não desistiu, tu foi até o final do teu mandato, como a gente falou antes, passou o bastão para o teu sucessor com uma votação recorde ou quase recorde, conseguiu vencer aquele ano de desafio de pandemia. Aí, todo mundo começou a pensar lá em 2022, a Tânia talvez vai ser candidata a deputada estadual, a gente vai falar disso depois, não é isso que eu quero falar agora, certo? Agora a Tânia vai para um merecido descanso depois de um ano de pandemia, apanhando, tendo que dar cara para bater, e a gente via nos comentários ali que as pessoas não... Até porque tu falava aquilo que tu nem queria falar, mas era obrigado a falar naquele momento, né? E aí, 1 ou 2 semanas depois, a Tânia aparece num cargo à frente da pandemia, numa cidade que tem 8 vezes a população de Dois Irmãos. Não descansou. Então, Tânia, eu podia agora te perguntar por que tu fez isso, mas como a gente está numa conversa informal aqui, eu prefiro te perguntar também de forma informal. Os professores de português agora vão adorar isso aqui, né? Tá lá a câmera. Tu tem merda na cabeça? Por quê? Ela só fede um pouquinho, mas não é. Tu cumpriu com a tua obrigação. Ela só fede um pouquinho, mas não é. Não, mas sério. Não, assim, o Por ano que passado... essa vontade de... Assim, o ano passado realmente foi um ano, assim, muito desafiador, assim, mas muito, muito, muito. Sabe aquela coisa na vida que tem tudo pra dar certo? 2020, nós cheios de planos, as empresas pleno. Nossa, esse ano nós vamos estourar, né? E eram as empresas calçadistas, era tudo, tava tudo lindo. Sabemos muito bem isso lá pela escola. Gente, chegou março. Do nada. Começaram a falar de um troço que tinha lá, não sei aonde, a gente achava, não, mas aqui não é nada. E eu lembro muito bem, assim, que eu sei que o primeiro caso confirmado foi 10 de março. Mas aqui, a realidade caiu no dia 16 de março. Que dia 15 de março, gente, eu tive num almoço
no bairro Travessão. Gente, a coisa mais boa. Nós compartilhando caipira, dançando suor com suor, galinhada, e a bandinha popopó, eu dançando 15 de março, né, que é aniversário da associação ali do Travessão. Que foi no domingo. Foi num domingo. Sim. E nós estávamos ali, a banda tocando, e nós dançando, tomando caipira, tudo. 16 de março o mundo caiu. E foi um desespero, foi um choro. Era terça-feira, quarta-feira, as pessoas abandonaram a rua. As pessoas iam chorando, quem tinha que trabalhar chegava chorando, E a trabalhando. pressão para parar as aulas. Achando que o mundo ia acabar, sabe? Era a pressão para terminar as aulas, acabar, comércio fechar, foi um horror. E daí, eu ainda, além de ser prefeita, como era um ano de eleições, o prefeito Luciano de Campo Bom era o presidente da Associação dos Municípios do Vale dos Sinos. Então, eu tinha feito uma combinação com ele, que a partir de abril eu iria assumir, porque como ele seria candidato em Campo Bom, ele não poderia continuar como presidente. Daí, o destino quis que eu fosse a presidente da associação, coordenando toda a região 7, que continha 15 municípios, de nossas ações de cogestão, decisões importantes a ser tomadas, Só aumenta a fecha, responsabilidade. abre, fecha. Então foi um ano mais assim que eu posso dizer que foi que na dificuldade a gente aprende muito. Então eu aprendi muito. E daí, passando as eleições, tá? Eu tinha outros convites para assumir também. Eu pretendia tirar um pouco de férias, porque foi um ano muito cansativo. Só que daí a prefeita Fátima fez o convite de assumir a fundação. Daí eu pensei em começar em fevereiro. Mas sabe aquela coisa que a gente tem dentro da gente? Parece que o ano tem que começar em janeiro. Parece que começa em fevereiro, tu perde alguma coisa. Sim. Não, Tu vai pegar o bonde andando tu já. tá entendendo isso? Criatura, tem explicação pra uma pessoa como eu? Não tem explicação. Que dia tu assumiu, tu lembra? 5 de janeiro. Sim, eu lembro que foi pouquinho mesmo. Sim. Tava recém começando a especulação do que a Tânia vai fazer agora, já pá. 1º de janeiro foi numa sexta. 2, 3, segunda, eu não assumi, terça-feira, dia 5. Iniciei na fundação um trabalho gratificante, tá? Nós passamos por momentos muito difíceis que eu espero que a gente não passe mais. Quem não conhece a fundação é responsável pelo Hospital Municipal de Novo Hamburgo. Aliás, parabéns pelo atendimento do Hospital Municipal de Novo Hamburgo. Ai, muito obrigada. Mas assim, nós passamos por situações assim muito terríveis, muito mesmo assim, da gente ver profissionais chegar chorando, dizer eu não aguento mais, médicos, enfermeiros, técnicos. Antes a gente não entende o que quer dizer, por exemplo, o hospital está com 140% de ocupação. A gente não entendia como 140%, como que pode isso? Eu vou explicar, gente. 140% significa o seguinte: tu faz um planejamento numa casa para morar 4 pessoas. Daí teu filho, tua filha, enfim, fica sem casa, eles vêm morar na tua casa. Daí tu vai aumentando mais uma cama, mais uma cama, mais uma cama. E assim vai acontecendo que fica além do 100%. Porque a escolha não era ter uma cama bonita ou um leito bonito. Era dar o oxigênio para as pessoas respirar. Era tentar salvar a vida. Não era tu conseguir fazer uma imagem linda de um hospital maravilhoso. Nós tinha pessoas que chegavam lá saturando 60% e nós tínhamos que botar numa máscara correndo. Então, foi uma situação muito, muito difícil.
tomara que não se repita, mas assim, parabéns a todos os profissionais. Muitas vezes a gente lembra de médicos, enfermeiros, mas é profissionais da higienização, profissionais da nutrição, recepcionistas, vigilantes, telefonistas. Gente, existe uma rede que trabalha dentro da saúde invisível que vocês não têm noção. Vocês não têm noção, assim, o que é girar, sabe? Daí aqui eu vou tocar um assunto bem delicado, tá? Que é quantas pessoas se dizem humanas e não são. Vocês não têm noção o que aumentou os custos de um par de luvas, o que aumentou os custos de medicamentos para intubação. Aumentou mais de 200%, gente. Mais de 200%. E nós queremos ainda ser melhor. Eu espero que nós vamos sair melhor da pandemia. Mas vendo esses dados, às vezes eu não acredito nisso. Sabe? Às vezes eu não acredito nisso. E isso é todos os... Máscaras. Se comprava máscara, o valor, Beto, foi lá pra cima. Sabe? Então é muito difícil, sabe? Mas agora nós estamos vivendo um momento melhor. Tem imunizações, mas as imunizações, gente, não é a segurança para tudo. Nós temos que continuar nos cuidando, nós temos que continuar nos regrando. Embora, assim, eu tenho muita saudade de abraçar, eu tenho muita saudade de beijar. Nós, brasileiros, nós precisamos do contato humano para viver, nós precisamos disto. Mas eu vejo que existe agora uma luz no fim do túnel. E nós vamos ultrapassar isto. Mas não está sendo fácil. Tu sabe, Tânia, que... Não vou conseguir falar. Depois eu falo contigo fora do ar. Mas a gente viu, nós fomos testemunha ocular do esforço que vocês estavam fazendo lá para atender todo mundo. E estavam atendendo todo mundo. E eu só tenho que agradecer a vocês. Porque eu vi pessoas da tua equipe lá chorando. Algumas acocadas no chão, outras em pé. Eu vi isso lá. Foi. E eu já queria ter feito isso, inclusive. Eu já queria ter ido lá agradecido, para agradecer para vocês, pelos médicos que atenderam o meu filho. Já está agradecendo aqui, já tá. Eu vou fazer isso através de ti agora. Agradece para todo mundo lá. Sim. Que a gente tem certeza que eles fizeram tudo que estava ao alcance para tentar salvar ele. Tanto que numa das conversas que eu tive com o médico lá, no quarto dia de internação dele, eu perguntei para ele aquilo que eu acho que é o que todo pai perguntaria naquela situação, né? Ao saber que o filho acabara de ser entubado. De repente, tem alguma coisa que a gente pode fazer, de repente transferir para um outro local com mais estrutura. A gente não sabe como é que está aí, né? E ele disse, eu posso garantir para ti que tudo que ele precisa para se recuperar ele está tendo aqui. E a gente viu que era verdade. Não faltou medicação para ele, não faltou atendimento, não faltou equipamento, não faltou nem leito. Leito de UTI quando ele precisou, foi conseguido em menos de 2 horas para ele. Não, então... Obrigado. Obrigado. Realmente, eu agradeço em nome da equipe, né? Mas foram realmente momentos de muita tensão, assim, de muita tristeza, sabe? Assim, de ver filhos perdendo pais, pais perdendo filhos. Não foi fácil. Mas por isso que eu assumi esse desafio, Beto. Porque, assim, eu amo o SUS. O Sistema Único de Saúde é o melhor sistema que tem. É melhor que qualquer plano que tem. É difícil acessar? É. Mas depois que você acessa, o SUS tem um universo. Por exemplo, você consulta numa unidade básica de saúde, de atenção básica,
tu recebe o encaminhamento, você já é encaminhado. Tu não vai correndo para procurar, telefonar, não. Tu já é encaminhado. Os exames já são feitos, então assim, eu sou eterna defensora do Sistema Único de Saúde. Né? E tenho muito orgulho por estar nessa instituição, eu tenho orgulho por ser da saúde. Então, nós temos que evoluir mais, nós temos sim, mas também, e não vou criticar, mas eu já vou criticar também, teve instituições particulares que fecharam as portas, que disseram nós não temos como atender, porque queriam ter os leitos bonitos. Os hospitais do SUS ficaram ali, ó, abertos, atendendo, sabe, pessoal sem tirar férias, fazendo extra atrás de extra, dobrando plantão, deixando a família, deixando tudo porque ama a saúde, ama o Sistema Único de Saúde. Então, parabenizo a todos que trabalham no hospital, parabenizo a todos que trabalham nas UBSs, na USFs, porque são profissionais comprometidos mesmo. Eu quero estender esse agradecimento que eu fiz para ti, aproveitar para o pessoal de Dois Irmãos que está nos assistindo aqui, o mesmo agradecimento para o pessoal do pronto atendimento aqui de emergência de Dois Irmãos, que é quem fez o primeiro atendimento para o Matheus. Foi assim, perfeito, né? Perfeito, foi, eu não sei se num ambiente particular a gente teria o mesmo atendimento, tá? Tanto que eu ainda fui falar com a doutora, lá em Novo Hamburgo eu não fui ainda, mas aqui eu falei com a doutora Karina, e disse para ela que o último sorriso do meu filho foi elas que tiraram ele dentro, foi elas que conseguiram, conversando e brincando com ele. E que nem tu falou, lá em Novo Hamburgo talvez não tava na foto a imagem mais bonita, os leitos mais bonitos. Mas o meu filho, quando precisou, eu ouvi, a partir do momento do episódio dele, eu comecei a conversar com muita gente, todo mundo não, na verdade eu vi pouquíssimas pessoas falando o contrário, reclamando, mas assim, a maioria das pessoas reconhecendo o esforço que vocês estavam fazendo lá. E quando a gente chegou com ele lá de madrugada, na ambulância, ele chegou com um oxigênio na ambulância e menos de... Eu vou exagerar. Dizer que 2 minutos depois, mas eu estou exagerando, porque foi menos. 2 minutos depois ele já estava no leito com oxigênio de novo lá dentro. Né? Enquanto eu fazia a ficha dele, depois ele já estava, porque o motorista da ambulância que acompanhou ele lá para dentro, ele me chamou para eu ver, olha, fica tranquilo que ele já está recebendo, já estava, enfim, com medicação. Então, muito obrigado, pessoal da saúde, Dois Irmãos, de Novo Hamburgo e todos os outros aí que estão se virando em 2, 3 para conseguir atender essa demanda que tem. Consegui falar desse assunto sem... Viu? É isso chorar. Aí. Sabe, é isso aí, né? Porque cada um tem a sua jornada, né? Eu vejo que essa noite está sendo muito especial, embora recebi uma puxada de orelha, né? Mas tá ardendo um pouquinho, né? Vai tipo passar. Que eu não... Quando casar, sabe? Que eu não assisti ele atuando no teatro, né? Não aceitou no Facebook. E que eu não aceitei no Facebook, mas tudo bem, já tô correndo aqui, não seja por isso, já tô colocando, Que por bom favor. Que bom que a Thaís, como representante da prefeitura, foi lá no teatro. Olha só, ele continua ainda, gente, tá? Tá, vamos mudar um pouquinho de assunto, então. Um assunto mais leve mesmo, sair dessa parte da saúde, da pandemia, que eu sabia que invariavelmente a gente ia acabar entrando, mas enfim. Na tua gestão como prefeita aqui, teve alguma... Na verdade, 2 perguntas eu quero te fazer, 2 assuntos eu quero que tu comente contigo, assim, sem precisar citar nomes, tá? Não precisa. Até porque a gente não quer, assim, dispor com ninguém, não quer criar polêmica, não é esse o objetivo do projeto, mas teve projetos que chegaram para ti aprovar ou não, projetos vindo da Câmara, muito absurdos, assim, ou que no teu entendimento, por exemplo, já eram muito... Coisa que nem tu falou, de repente nichado aqui atender o interesse de uma só pessoa, de um vizinho, coisa assim. Não tô nem falando que é por interesse de dinheiro, mas eu tô falando assim... Não... Lembra de algum caso específico? Eu não consigo lembrar, assim, de algo, assim, absurdo que tenha vindo de projetos, assim, eu não consigo lembrar.
teve alguns, mas eu não vou lembrar, assim, que eu devolvi para a Câmara por ter vícios de inconstitucionalidade. Mas, assim, absurdos não. Os nossos vereadores aqui, independente de bandeira partidária, tá? Eu vou elogiar muito, porque eles trabalham muito para a comunidade, eles não têm... É assim, na Câmara briga bastante, isso faz parte, né? Na Câmara que ele pega para capar e tudo, mas sempre com muito diálogo com o Executivo, isso sempre aconteceu. Então, eu posso elogiar e realmente eu não lembro, Beto, assim, de um projeto que tenha vindo Que bom, né? desta forma. E qual que foi a obra ou a ação de vocês executada, no caso, que deu mais polêmica? Eu lembro de uma específica, na verdade eu lembro de duas. Uma, inclusive, eu fui, não é contrário, não tem nada a ver com isso, mas eu não gostei, eu não fiquei satisfeito. Mas essa eu não vi que deu tanta polêmica. Mas uma que eu lembro que deu muita polêmica, que foi o banheiro da praça, por exemplo. Agora é hora de pular o assunto? O que é? A hora que É quiser, hora de pode ser. brincar? Agora? Então tá, muito bem. É muito bom estar falando com vocês. A vida é linda, maravilhosa. Everson, Tudo agora é lindo. aquela hora que nós combinamos de... Sim. Não, tô brincando. Sim, nós tivemos, assim, Pode citar outros exemplos, tá? gratificantes, né? Fiquei muito feliz, nós ficamos, por no nosso mandato nós termos ficado com o complexo esportivo ali do SESI, Sim. tá? Que era uma negociação que era até 2026. A E nós concessão. nós conseguimos antecipar, então, entregar para Dois Irmãos o complexo esportivo foi, assim, bem expressivo, sabe? Eu não sabia de detalhes de como é que funcionava essa... Ali foi assim, foi na época, acho que do prefeito Juarez, a prefeitura tinha um terreno e o SESI estava no auge, assim, queria construir. Ah, foi o SESI que construiu? Construiu tudo porque eles tinham, lembra, associados que daí jogavam futebol, mas daí só quem era associado do SESI é que poderia entrar no complexo esportivo. Quem não era associado do SESI não poderia entrar. Então existiu uma concessão de uso. A prefeitura deu o terreno para eles usufruir durante X tempo e depois passaria para a prefeitura. Então nós conseguimos conversar e negociar, então, E adiantar, assim. então isso foi um ganho muito grande. E a partir de quando passou a ser, digamos, porque quando eu vim morar em Dois Irmãos aqui, era SESI, lá em Estrada. Isso, aham. Tô falando de 7 anos atrás. Sim. Mas já era público, digamos assim, já podia, nós ia lá fazer caminhada, Já podia, ia jogar bola com o Matheus, enfim. Isso. Quando passou a ser de acesso público, assim? Isso eu não consigo Não é? lembrar, assim, né? Bom, não vem ao caso. Mas isso para nós foi um grande ganho. Outro, assim, foi também o aumento de número de vagas das creches, foi um ganho muito grande, assim, que nós tínhamos uma demanda horrível. Não vou dizer que não tem, que eu tô vendo muitas gestantes por aqui, tá? Mas nós conseguimos praticamente zerar a espera de vagas nas creches, né? Então a ponte era um sonho que liga Sapiranga, Campo Bom, né? É um sonho que nós conseguimos realizar e gostaríamos, tomara que o Jair consiga, fazer uma nova ponte aqui no Vila Rosa, né? Tem projeto para isso? Assim, existe... Não tem planos, digamos? Existe planos e existe tipo um anteprojeto. Projeto mesmo não adianta a gente fazer sem ter recursos. Sim. Porque a engenharia, tudo, em 2 anos muda tudo. Então tu paga um projeto que depois não é utilizado. Mas nós já fomos no IFAI, nós já fomos no IFAM. Então esta ponte ela deve ficar como um ponto turístico e fazermos uma ponte ao lado, né? Mas é um sonho ainda que a gente não conseguiu fazer, né? Mas vamos conseguir futuramente. E assim, entre as obras polêmicas, é óbvio que tem um banheiro, tá? Que quando foi lançado, e daí aquelas coisas que a gente não tem a dimensão, assim. Tu fala um banheiro, tu imagina um banheiro da tua casa, né?
tu não imagina, e daí quem não foi, não é que é um banheiro luxuoso, mas tem acesso às pessoas para acessibilidade, tem fraldário, tem vários toaletes dentro desse próprio banheiro, algo que, desculpe homens, mas só tem aquele negocinho para fazer xixi, eu achava horrível, aquela bandejona lá, que tinha que todo mundo ficar um do lado do outro. Pelo menos ali tá separadinho, agora tem os vasos bonitinho para quem quiser utilizar, tá? Então realmente foi uma obra. E outra coisa, sabe? E vocês já aprenderam na vida também. Uma coisa é tu começar do chão, outra coisa é reforma. É horrível. A reforma ela dá muito mais trabalho. Mas a gente se sente orgulhoso por ter entregue isso. Nosso centro merecia, nossa Praça do Imigrante merecia ter que é utilidade pública. Concentração de turistas que tem ali, né? No mínimo, grande. sem contar os finais de semana normal, mas no mínimo no Kerb, no Natal, assim, que tem a demanda de... muito grande. Uma coisa pequenininha, mas que pra mim deu um resultado muito grande, que eu amei, são os letreiros ali no nosso parque, sabe? Eu amo Dois Irmãos. A escadaria do IP amarelo, como ficou linda aquela escadaria. Então tem várias coisas para citar, assim. Pra quem não é de Dois Irmãos e tá vendo esse vídeo, a Tânia tá falando agora do Parcão aqui de Dois Irmãos, então quando vier visitar Dois Irmãos no final de semana, vá conhecer o Parcão lá, que não só tem essas questões que tu falou agora, do letreiro, da escadaria reformada, mas todo o Parcão ele sempre tá com a manutenção em dia, grama cortada, jardim bonito, laguinho. É lindo, gente. Essa semana ainda veio um amigo meu tomar um café comigo aqui, um amigo de Novo Hamburgo veio tomar um café comigo aqui em Dois Irmãos. E daí a gente tomou um café na Becker, ele que é na frente, ele foi dar uma espiada, ele disse quase igual, né, Beto? Eu disse, eu fiquei sabendo que o de Novo Hamburgo também tá muito bem cuidado. Então não é uma competição, né? Não é uma competição pra dizer que é melhor ou não, não. mas é um lugar que a gente se orgulha aqui de Dois Irmãos. Se orgulha e gosta de ir. Então, assim, então com certeza o banheiro foi uma das polêmicas que nós tivemos. Mas eu acho, me corrija se eu estiver errado, assim, que nem tu falou antes, quando tu assume um cargo desse, tu sabe que tu vai ser criticado. Sim. Essa obra do banheiro não é uma obra, digamos assim, que já nasceu, tá, vamos respirar, porque a gente sabe que vai vir pedrada, digamos assim, mas tem que fazer, e a gente sabe que tá fazendo certo, tem que fazer. Sim. Tipo, já nasceu sabendo que havia crítica, né? Porque quando o engenheiro trouxe o projeto e trouxe a projeção de valores, nós já sabíamos que ia vir pedrada. Ia ser polêmico. Só que nós trabalhamos dentro da prefeitura com tabelas, né? Tabelas de valores que é feito 3 orçamentos para sair o valor real. Então já veio um valor bem alto e nós sabíamos. Mas nós sabíamos que tinha que fazer. Então foi feito, está pronto, estamos felizes, realizados, né? E O novo postão também. A emergência foi assim, e realmente ficou um espaço muito bom, um espaço digno para todos os moradores de Dois Irmãos, pois nós estávamos num prédio que até hoje eu não me conformo, emprestado do governo federal, do antigo INAMS, pagando aluguel. Pensa bem, município pagar aluguel para o governo federal, isso aí não tem cabimento, né? E correndo já judicial, e nós quase com ordem de despejo para sair do prédio onde era o postão. Então nós construímos ali próximo, ao lado do hospital, então a praticidade para o paciente acidentado, tudo. Agora o bloco cirúrgico, por enquanto, vai ser usado para Covid, depois bloco cirúrgico. Vejo que nós estamos fazendo o hospital se tornando aos poucos, sabe, Beto? Sem querer, assim, nós estamos tornando ele, assim, um mega hospital, né? Com muita estrutura, e nós ficamos muito felizes mesmo. Muito obrigado. Estamos indo pro final da nossa conversa, eu acho. Acho que sim, né? Depois de tanto tempo, ninguém vai aguentar nós falando tanto, Ontem eu né? coloquei no meu Instagram uma enquete. Não vou mais puxar a orelha dela, deixa quieto. Coloquei uma enquete perguntando assim, se você tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta para Tânia, qual seria? Eu sabia qual é que ia ser a mais votada, digamos, eu não dei alternativas, deixei o pessoal... Não, eu ia te puxar a orelha e ia dizer, provavelmente não me segue no Instagram também, né, mas tudo bem.
Não sai. Não, minha terapia tá me ajudando a lidar com esse tipo de situação. E a pergunta que mais veio é essa que eu sabia que mais ia vir, né? Em 2022, a Tânia será candidata a algum cargo eletivo? Deixa a vida me levar. Eu também sabia que a resposta dela ia ser algo... Deixa a vida me levar. Eu não queria, mas eu sabia que havia uma resposta política. Não é política, sabe? Não, é que já assim, é cedo, eu sei. é que não é cedo, né? Mas, na verdade, eu sou uma pessoa, assim, que eu não sou, assim, de fazer planos, assim, para daqui um ano e meio e tudo mais, né? Então, eu quero e desejo fazer um grande trabalho na Fundação de Saúde de Novo Hamburgo. Se eu for candidata a deputada, não vai ser para preencher cotas e sim para ser uma candidata embativa, com coragem, entrando com cara, com coragem, vontade e querendo representar as pessoas. Se for só para eu ir para bonito, para ter uma carinha bonita lá, daí eu não vou, né? Ou vou ou não vou. Então, nesse momento, exatamente nesse momento, dia 10 de maio, às 21h20, eu não sei se eu serei candidata a deputada ou algum cargo eletivo em 2022. Ok, acreditamos. Mas agora, para terminar, então, vou fazer sabe aquele bate-bola? Tinha na Marília Gabriela? Eu sou meia retardada para isso, acho que não vai só, dar certo. só pergunta fácil, tá? Rapidinho. Cor favorita? Vermelho? Vermelho. Inverno ou verão? Verão? Verão. Verão, óbvio. Litoral ou serra? Feliz, litoral. Litoral. Uma frase para tua lápide. Boa. Um momento, vai precisar. Essa eu copiei do programa do Porchat. Tá? Porque eu sei que alguém vai dizer ali, tá fazendo igual o Porchat, copiei do Porchat. Essa tu pode pensar um pouquinho. Adoro essa. Eu morri porque eu fui feliz? Boa, Talvez. boa. Ah, não gostei dessa pergunta. Vamos mudar então. Tá, mas já que fez, já fez, né? Fazer Não. o quê? Eu gostei da tua resposta. Não gostou da pergunta? Eu gostei da tua resposta. Entre assistir Big Brother ou levar uma ferroada de abelha no olho, o que tu prefere? O olho esquerdo ou direito? Ah, eu vou pro Big Brother, eu tenho medo até de passarinho. Sério? Imagina de abelha. Mas Deus me livre. Tu Gente, assistiu eu Big tenho medo Brother? de passarinho. Tu assiste Big Brother? Não, eu não assisto, mas eu assistiria. Assistiria se... Fosse a picada de nessa abelha. nessa alternativa, sim. Só num caso extremo desse. Mas assim, não vou mentir, né? Um pouquinho eu assisti, né? Tá. E agora, para finalizar, sem julgamentos. Entende? Algumas pessoas perderam com 15, outras com 16. Ai, meu Deus. Mas eu acho que a maioria das pessoas perde ali pelos 17, mais ou menos. Mas eu quero saber como é que foi contigo, Tânia. Com que idade tu perdeu o medo de falar em público? E foi? Excelente! Eu já ia dizer que idade eu tinha perdido minha virgindade, eu já comecei, eu falo quando. Não, Ai, meu Deus do céu. Isso nem passou pela cabeça do Sabe aquela história da maldade tá nos olhos de quem vê, né? É E verdade. eu vou terminar a pergunta. E eu já tava respondendo, que ia Eu ser já bem tava natural. Já tava mentalmente. Mas eu já tava respondendo, bem natural mesmo. Não, porque tu chegou aqui antes falando que tava nervosa e tu tomou conta da câmera, tá numa desenvoltura aí. Não, mas eu já ia falar bem natural mesmo. Mas acho que é que depende do público, sabe? Assim, não... Eu não sei, mas eu acho que foi quando eu comecei a ser vereadora, né? E era muito difícil fazer oratório e tudo, então ali eu aprendi um pouquinho. Mas sabe que eu acho que foi antes. Porque quando eu comecei aqui em Dois Irmãos, eu comecei a trabalhar num ônibus da saúde e trabalhar com educação e saúde.
E ali eu comecei a fazer palestras nas escolas. Olha a coisa louca, como técnica. Eu fazia palestras de planejamento familiar, fazia palestras para adolescentes não engravidar, né? Uma gravidez não indesejada. Fazia palestras sobre lavagem de mãos, sobre higiene pessoal. Então, acredito que agora eu tô perguntando, foi antes de ser vereadora. Eu já ia nas Sem salas querer, tu de já estava aula. se preparando para isso. Sim, eu já ia nas salas de aulas, falava sobre piolho, sobre sarna, o que deveria fazer e tudo mais para os aluninhos. Desde o 3º ano até o 9º ano, eu já falava muito sobre isso e fazia palestras sobre isso, né? Um beijo, Regina Grimps, foi minha grande enfermeira que atuava em Dois Irmãos e que eu fiz todo esse trabalho nas escolas municipais. Então, acredito que ali eu já comecei a desenvolver a forma de falar e tudo mais. A habilidade. Né? E também eu vejo que mais do que falar corretamente, tu precisa falar a verdade. Que tu tem que passar a verdade daquilo que tu fala, senão nem fala. Outra coisa é tu ver o teu público que tá na tua frente, né? Não adianta falar com uma criança, falar... Não, né? Então eu vejo que é justamente isso. Mas principalmente falar com a verdade. Daí tu não te perde. Muito bem. Senhoras e senhores, muito obrigado por terem ficado com nós até o final do vídeo. Tânia, muito obrigado por ter aceitado o convite. Enquanto a gente vai finalizando, eu só vou te pedir uma coisa, tá? Esse aqui não tem trollagem aí, não te preocupe. Esse aqui é o, como eu posso dizer, vai ser o caderninho do projeto Pode Falar. É a primeira convidada, 10 de maio de 2021, Pode Falar, #1, episódio 1, Tânia Terezinha. Deixa algum recado aqui, qualquer coisa que tu quiser, as pessoas não vão ver, né? O dia que a gente fizer essa gravação no teatro ao vivo, talvez as pessoas tenham acesso, mas por enquanto isso vai ficar... Ah, minha caneta não tá funcionando. Pode ser com a minha lapiseira mesmo, não faz mal. Pessoal, muito obrigado por ter ficado com nós até o final. Vocês não vão saber o que ela está escrevendo aqui para o projeto ou para mim. Começa com muito bom, viu? Valeu, até o próximo vídeo, pessoal.